Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Inclusão e Representatividade nas Carreiras e Políticas Públicas. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Marcos da Costa, secretário na Secretaria de Pessoas com Deficiência do Estado de São Paulo. Olá, tudo bem, doutor? Tudo bem, alegria voltar à minha casa, né? A nossa ESA, a nossa OAB. Muito feliz pelo convite. Nós que agradecemos a sua disponibilidade e esse momento de poder enriquecer um pouco a nossa discussão sobre o tema. Eu queria primeiro começar um pouquinho com a sua experiência com pessoas com deficiência. Qual é a sua experiência, a sua vivência com as pessoas com deficiência? É algo interessante, porque eu sempre falo, né? A questão da pessoa com deficiência não é algo ligado apenas às pessoas com deficiência, é algo ligado à sociedade como um todo. E eu passei por um processo de aprendizado desde que eu nasci, porque meu grande amigo de infância era uma pessoa cega, o Eduardinho era cego. Então eu convivo com pessoa com deficiência desde que eu me conheço por gente. Depois, com a minha evolução, eu assumi funções na OAB, e a OAB sempre teve uma comissão da pessoa com deficiência muito forte, um trabalho muito atuante. E eu participava da comissão, não como membro, mas nas discussões. E isso fez com que eu tivesse contato com o tema de uma forma mais ampla, porque na comissão tinha pessoas com deficiências diferentes, né, com limitações diferentes, e com necessidades diferentes em função de cada uma das suas deficiências. Depois, eu, ainda como presidente da OAB, em 2015, eu voltando do evento da Ordem, eu estava no interior, voltando ao evento, junto com o meu amigo, irmão, que era, à época, tesoureiro da OAB, eu era presidente, ele era tesoureiro, o Carlos Mateucci. Nós sofremos um acidente de carro. E quando sofremos um acidente, o Mateucci acabou falecendo, no momento do acidente, e eu passei por um processo, fiquei 60 dias internado, uma série de operações, cirurgias, até que a decisão foi pela amputação da perna, né? Amputação abaixo do joelho, transtibial, abaixo do joelho, perna direita. E hoje eu uso prótese. Nesse processo de reabilitação meu, eu fiquei muito tempo de cadeira de roda, depois com andador, aí aprendendo a voltar a andar com a prótese, e hoje, graças a Deus, eu nem lembro que existia prótese na minha perna. E aí ganhei uma outra dimensão, porque uma coisa é você ter empatia pela causa, você está convivendo com a causa, você conhecer, inclusive, profissionalmente a causa. Eu sou conselheiro de uma série de entidades ligadas à pessoa com deficiência, advogava, né, antes da secretaria, por uma série de entidades, enfrentando desafios aí ligados à pessoa com deficiência. Mas quando eu sofro um acidente, eu tenho amputação e eu passo a usar prótese, evidente, e principalmente, não menos agora, mas principalmente naquele período da cadeira de roda, porque é impossível você andar para São Paulo cadeira de roda, aí eu digo, sobe um degrau na sua consciência da questão da pessoa com deficiência. Aí eu ainda estava na presidência da Ordem, eu passei a ter uma atuação profissional mais intensa, fiz algumas ações, promovi algumas ações da OAB ligadas à pessoa com deficiência, vou citar duas delas, que foram inéditas. Uma, nós ranqueamos todas as praias de São Paulo, e eu descobri que são quase 200 praias. Nós ranqueamos todas as praias de São Paulo, para saber quais eram as praias acessíveis, e na época eu dizia, o gestor público deveria se mover pela dignidade humana. Esse deve ser o mote de toda a ação do gestor público. Se não for por isso, que seja pela parte econômica, porque a pessoa com deficiência é um agente econômico, tira férias, é um turista, e aquelas praias que lhe dão maior possibilidade de usufruir das belezas do mar, ele vai priorizar. E foi muito legal a experiência, porque eu recebi muita ligação de prefeitos. Quando vai ser a próxima? Porque eu vou melhorar aqui, eu vou instalar certos itens de acessibilidade que não tinha antes e tal. E outra ação que eu promovi na época foi uma negociação com a São Silvestre. A São Silvestre, ela tinha número limitado de pessoas com deficiência que podiam disputar, que era um absurdo, porque você tem milhares de pessoas correndo, porque que eu, por exemplo, uso prótese, porque poucas pessoas com deficiência podiam disputar a prova. Tinham exigências do tipo levar atestado médico, que é uma bobagem,
Porque, volto a pegar meu caso, eu uso uma prótese. Meu problema não está no coração. O atestado médico justificaria se eu tivesse algum problema de coração, mas aí não é por eu ter deficiência. Todo mundo precisaria do atestado médico para comprovar que não tinha problema para correr. E o terceiro, não tinha premiação. E nós conseguimos mudar o edital, na Silvestre, se eu não me engano, 2015 ou 2016, e ela passou a não ter mais limitação de pessoas com deficiência, não exigir coisas do tipo atestado médico, e passou a ter premiação, e eu fui chamado para entregar as primeiras medalhas. Então, as primeiras pessoas com deficiência que ganharam a premiação, eu tive a honra de entregar as primeiras medalhas. Passado esse tempo, acabou a minha presença na ordem, volto para a advocacia, e aí, no final do ano passado, eu recebo a ligação do governo Tarcísio de Freitas, esse é eleito, ainda não tomado posse, para me convidar para assumir a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Na verdade, a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu digo, eu muitas vezes fui convidado para ocupar cargos tanto no governo federal quanto no governo estadual, e nunca aceitei. Porque, para mim, para eu aceitar um cargo desse tipo, eu tenho que abrir mão da advocacia, porque o estatuto proíbe, trata como incompatível um cargo na administração com poder de chefia da advocacia. Então, eu tenho que pedir baixa na minha inscrição, pedir licença da OAB. Imagine, quase 40 anos de advocacia, não sei fazer outra coisa. E tendo uma vida institucional como eu tive, 20 anos servindo na ordem, só uma causa como essa, e aí, por ser essa causa, e por ser o governador Tarcísio, que tem colocado isso como uma prioridade no governo dele, é que eu aceitei o desafio, aí eu tive que pedir baixa na minha inscrição da ordem. Mas ganhamos em termos de políticas públicas, né? Com certeza, essa, como você falou, a visão, né, de uma pessoa que tem, que tem a vivência das dificuldades é muito mais efetiva do que uma pessoa que tem o conhecimento, né? Então, a pessoa que vive, ela sofre aquela dificuldade na pele, ela sabe, verdade, inclusive, o que pode ser feito para que aquilo seja melhorado. E aí eu queria conversar um pouquinho, porque quando a gente fala de pessoas com deficiência, que acredito seja o termo correto hoje, a gente passa muito tempo discutindo qualquer termo, né? E é um conceito abrangente, né? Então, a gente tem diversos tipos de deficiência que englobam tanto deficiências físicas como deficiências mentais também. Então, primeiro queria que você me falasse um pouquinho do conceito e como que é estruturada como é estruturado um projeto de política pública para que abranja a maior parte desses deficientes ou que satisfaça a maior parte desses deficientes? Bom, em relação ao conceito, né, nós temos basicamente deficiência física, motora, não é física, motora, né, na divisão motora, que é meu caso, eu perdi uma perna, eu tenho deficiência motora. A auditiva, a visual e a intelectual. São as 4 modalidades, vamos dizer assim, de deficiência. Né? Como é que você desenvolve a política pública? Eu gosto muito de trabalhar com estatística. Né? Então, nós temos, no estado de São Paulo, 3.400.000 pessoas com deficiência, algum tipo de deficiência. É a população do Uruguai, para ter um nível de comparação, significa algo em torno de 8,2%, 8,3% da população de São Paulo tem deficiência. Se você considerar a família, porque o pai, a mãe, o irmão, considerar o pai e a mãe, você está triplicando esse número, você está falando em algo em torno de 20% da população ligada diretamente à pessoa com deficiência. Aí você começa a abrir os números para entender quais são as grandes demandas. Né? 40% das pessoas com deficiência em São Paulo têm deficiência visual. Então, é preciso que o governo do Estado desenvolva uma política pública sobre 2 aspectos, acho eu. Pelo menos assim pensamos na Secretaria. O aspecto da prevenção e o aspecto da reabilitação. Quando a gente fala em prevenção, nós estamos tentando entender melhor o quadro, quais são as principais causas que levam à deficiência visual. Então, você tem, por exemplo, idade. Com a idade, eu uso óculos hoje, eu não usava óculos há 10 anos atrás. Diabetes é gravíssimo. Diabetes é gravíssimo, inclusive, porque ela é possível de prevenir a deficiência visual, né, com a diabetes bem controlada.
Glaucoma, apurado rapidamente, diagnóstico precoce, você consegue tratar. Acidente, né? Então, precisa definir isso que nós estamos encontrando, quais são as principais causas. Atacando as principais causas, você começa a evitar que a pessoa tenha deficiência visual, né? Isso é uma política pública de prevenção, que para mim é fundamental. A segunda é de reabilitação. A pessoa com deficiência visual, ela tem que reaprender até autonomia. Ela vai reaprender a andar com bengala, principalmente se a deficiência visual leva à cegueira completa, né? Ela vai ter que reaprender a andar, ela tem que reaprender a se trocar, ela tem que reaprender a se alimentar, a cozinhar. Então, há um programa do governo do Estado que trabalha com a reabilitação da pessoa com deficiência visual. Esse programa é muito interessante. É uma unidade do projeto Luci Montoro, que foi desenvolvido na Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência alguns anos atrás. Essa unidade exclusiva para atendimento de pessoa com deficiência visual fica no bairro Jardim Humaitá, ali na Lapa. Nós estamos vendo como ampliar esse processo de reabilitação, levando para outros pontos da cidade e para outros pontos do estado. Outro exemplo, escola, né? Estudante. Nós temos o número do ano passado, 9.980.000 pessoas estudando no estado de São Paulo. Escolas estaduais, municipais, escolas privadas. 10 milhões de pessoas para arredondar, 9.980.000. Dessas pessoas, 210 mil com deficiência, estudantes, 210 mil. É interessante porque se você pega o quadro da população geral, a proporção entre pessoas com deficiência com a população, estou falando de 8,2 ou 8,3. Se você projetasse isso na escola, se nós temos 10 milhões de estudantes, nós deveríamos ter 800 mil pessoas com deficiência na escola. Nós não temos 200 mil. É um quarto do que deveria ter. Então nós estamos analisando por que nós temos isso. Pode ter fatores que justifiquem isso, por exemplo, a deficiência vem com a idade, e aí o estudante já passou da fase do estudo, tal, então ele tem razão para ser. Ou pode ser que algumas deficiências são tratadas de uma forma tal que não permite as pessoas entrarem na escola. Tipo, deficiência motora, escola que não tem acessibilidade, não consegue entrar na escola. Então a gente está estudando isso. E voltando para a deficiência visual, se você tem 210 mil pessoas com deficiência estudando, e se 40% da população de pessoas com deficiência são deficientes visuais, você devia ter 2, 4, 6, 8, você vai ter 80 mil pessoas, né, com deficiência visual, você tem só 7 mil estudantes. É muito pouco. Mais uma vez, pode ser que a deficiência visual ela acaba se apresentando com mais idade, em razão da idade, em razão de glaucoma, diabetes e tal, ela pode ser que ela se apresente com mais idade. Mas é um fato interessante, só 7 mil alunos na escola do Estado, escolas estaduais, municipais e escolas privadas, têm deficiência visual. O que leva a crer, em princípio, que as pessoas com deficiência visual não estão ingressando nas escolas. E mais um dado, 71% dessas crianças estão na escola no ensino fundamental, só 13% no ensino médio. O que mostra, ao meu ver, que os municípios evoluíram, investiram mais na questão da acessibilidade, da inclusão nas escolas municipais. E aí você também está pegando as privadas, principalmente as APAES, estão nesse bolo, né? A APAE trabalha muito com a educação da pessoa com deficiência intelectual. E o Estado não fez a mesma coisa. Então, o Estado não avançou nas políticas públicas para abraçar as pessoas com deficiência, principalmente pessoas com deficiência dentro das escolas. Porque cai de 71% no ensino fundamental para 13% é muito grande. Uma evasão, né? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos finalizando um projeto, a pedido do governador Tarcísio Freitas, por exemplo, no que diz respeito ao autismo, com ações que não tem hoje, com ações da Secretaria da Educação, da Saúde, do Desenvolvimento Social, que é antigo Assistência Social, e da nossa Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência.
Vai ser uma ação muito firme, muito potente, embora eu sempre diga, não é a linha de chegada, não é o final do projeto, é o primeiro passo que nós estamos dando no sentido de abraçar, principalmente as crianças autistas, né, no estado de São Paulo. Até aproveitando esse tema, né, do autismo. O autismo é algo que tem uma diversidade de graus, né, que podem gerar ou não uma deficiência, porque você tem pessoas com autismo que vivem de uma forma absolutamente normal. E justamente as associações participam desses projetos de políticas públicas, tem pessoas que estão num patamar de deficiência, que necessitam de uma intervenção maior do Estado, que também estão lá participando de alguma forma. Como é que funciona essa participação das pessoas que vão receber essa política pública? Quando estava na presidência da Ordem, eu sempre critiquei muito governos que adotavam políticas públicas sem ouvir a sociedade. Então, quando eu fui para a secretaria, não podia cometer o mesmo equívoco. Aliás, também é uma determinação, uma visão do governador Tarcísio. Ele se chama a sociedade. O primeiro ato dele como governador foi um encontro com as entidades ligadas à pessoa com deficiência. E eu tenho dito na secretaria, eu atendo todas as entidades, individualmente, que me procuram, individualmente, todas elas, e faço reuniões com as entidades. Então, nós fizemos reuniões com entidades ligadas ao autismo, nós, numa mesa que tinha as secretarias envolvidas, foi na nossa secretaria, da pessoa com deficiência, mas as outras participaram, onde nós ouvimos todos os que estavam presentes. Foi uma reunião longa, presentes fisicamente, presentes online, porque nós fizemos também a transmissão. Verificamos todas as demandas, nós já tínhamos estudos, no que diz respeito, nós temos como base a legislação, nós temos uma lei estadual, que é de 2019. Ela traça aquilo que é a política pública do Estado de São Paulo. Então, nós temos o parâmetro da lei. Fizemos o trabalho de pesquisas, cada um na sua secretaria, e chamamos as entidades. Dialogamos com essas entidades para saber as demandas. E aí finalizamos o processo, desenhando uma política pública que atendesse a essas finalidades. Até porque o risco de errar é menor. Quando você desenvolve política pública sem ouvir a sociedade, normalmente você desenvolve política pública com uma preocupação, não preocupação explícita, mas interna, de você trabalhar com áreas que você domina. Né? Então, eu tenho técnicos que trabalham com determinada área, a minha tendência era fazer política pública com isso, que é uma área que eu domino. Eu não preciso me expor, arriscar. Quando eu chamo a sociedade, não. Eu faço política pública para atender a demanda da sociedade. E aí eu tenho que ter capacidade de, com a estrutura que eu tenho em mãos, poder fazer com que essa estrutura passe a trabalhar com temas que muitas vezes ela não trabalhava antes. E eu acho que é esse o caminho. E tenho uma expectativa muito positiva, considerando especialmente que é o primeiro passo de que nós vamos apresentar para a sociedade uma ação muito importante no que diz respeito à inclusão da pessoa com um transtorno de espectro autista, o TEA. Perfeito. Falamos um pouquinho também da questão da escola, né, dos índices de pessoas com deficiência nas escolas, mas eu queria ouvir um pouquinho também sobre empresas, né, a inserção dessas pessoas em mercado de trabalho e, aproveitando também, falar um pouquinho sobre carreiras públicas, né? De que forma o Estado, né, aí nesse contexto que a gente está falando, dentro dos seus órgãos, está se estruturando para que essas pessoas também estejam inseridas dentro da administração pública. Pensando para o final, nós já temos iniciativas que estabelecem cotas para pessoa com deficiência dentro de concursos públicos. Isso existe alguns órgãos, algumas esferas políticas administrativas da nação. Isso já existe. Isso permitiu que pessoas, por exemplo, da Procuradoria, ingressassem, por exemplo, a Procuradoria do município de São Paulo. Eu estava presente na posse das primeiras pessoas com deficiência na Procuradoria do Estado, do município, inclusive deficiência visual. Então, é preciso estabelecer essas políticas de inclusão, é preciso dar oportunidade, começar pelo próprio concurso e não ter barreiras no concurso. O concurso ser promovido
de uma forma que as pessoas com deficiência possam fazer inscrição, não tenham barreiras que impeçam a inscrição. Os locais onde vão ser feitas as provas permitam que pessoas com deficiência possam comparecer às provas. Que na hora do exame, na hora da prova, se for necessário ter alguma adaptação para que determinada deficiência não represente um bloqueio, um fechamento de portas para que a pessoa possa ingressar no concurso, essa medida tem que ser adotada. Por exemplo, Libras, Braille para pessoa cega, prova com Braille, a acessibilidade física, se tiver escada tem que ter um elevador, tem que permitir que a pessoa... o autista, meia horinha a mais de prova, né? Às vezes meia hora a mais de prova dá a ele tranquilidade para que ele possa desenvolver o raciocínio, que normalmente é muito rápido, e materializar esse raciocínio respondendo à prova, né? Isso tudo é instrumento de extensão. E alguns concursos vão além, como eu disse, colocam cotas. Então, um percentual mínimo de pessoas com deficiência devem ingressar no concurso público. Em relação ao emprego, o mercado de trabalho, e aí pegando um pouco do gancho do público-privado. 1º de abril entra a nova lei de licitações, que vai substituir a conhecidíssima 8666. A nova lei de licitações traz pela primeira vez disposições, são 4 artigos, tratando da questão da pessoa com deficiência. Então a empresa licitante tem que comprovar que cumpre a lei de cotas da pessoa com deficiência. Nós sabemos que as empresas têm um número mínimo, percentual mínimo. Diante do número de empregados que ela tem, ela vai ter percentuais que ela deve ocupar com pessoas com deficiência. Para participar de uma licitação pública, pela primeira vez, ela vai ter que comprovar que ela cumpre a lei de cotas. Então, isso vai dar uma outra dinâmica na questão do cumprimento da lei de cotas. Porque senão a pessoa não vai mais poder contratar custado com o poder público como um todo. E, em relação à empregabilidade, eu coloco empregabilidade e empreendedorismo. Perfeito. Na secretaria, nós temos colocado 4 eixos principais. E mais 2, eu diria, que também são principais, estão num patamar um pouquinho abaixo, mas saúde, educação, transporte, sem transporte a pessoa não chega na educação, não chega na saúde, e emprego e empreendedorismo, porque é isso que dá independência, autonomia para a pessoa. A pessoa com emprego vai ter dignidade. E aí vem esporte e cultura. São os eixos que nós estamos trabalhando na secretaria. No emprego, a secretaria tem o polo de emprego inclusivo. São polos que estão espalhados pelo Estado, onde ela recebe pessoas com deficiência. Para aqueles que não têm documentação, tipo carteira de trabalho, ela fornece a carteira de trabalho. Ela fornece a documentação. Ela faz o laudo para aquela empresa que quer contratar para cumprir cotas. Ela faz o laudo para a pessoa com deficiência. Ela qualifica a pessoa com deficiência. Ela dá curso de qualificação. E ela cadastra essa pessoa com deficiência. E aí ela vai dialogar com as empresas. Nas empresas, ela vai convencer as empresas, procurar convencer as empresas de que acolher uma pessoa com deficiência não é cumprir cota só, é permitir que um profissional possa contribuir para a empresa na sua potencialidade. Aí ela vai trabalhar com questões de barreiras que a empresa pode ter, então barreira arquitetônica, são diversas barreiras, mas vou mencionar as mais frequentes. A barreira arquitetônica, que vai desde a escada, que não permite que um deficiente, um cadeirante consiga chegar até a sala dele, ou a porta é pequena, não dá para a cadeira passar, né? Ou não tem o piso tátil para que a pessoa com deficiência visual possa encontrar a sua sala. Deficiência comunicacional, então ela não se preocupa com Libras, ela não se preocupa com a forma de comunicar, cartazes e tal. E a pior das barreiras, que é a comportamental. Então, ele é um coitadinho, vamos contratar uma coitadinho. Olha, se está pensando em alguma coisa, a pessoa com deficiência não é coitadinho, é um profissional que está lá para trabalhar, que vai ter que encontrar um ambiente só adequado para que ele possa exercer a sua função.
mas ele é um profissional como qualquer um, não tem nada de coitadinho. Então, nós fazemos isso nesse polo de empregabilidade. E aí nós aproximamos o CNPJ da empresa do CPF da pessoa com deficiência. Sim. E depois acompanhamos para saber se está tudo em ordem, para que ela possa, de fato, ter na empresa o seu espaço de trabalho mesmo e permanecer na empresa. Nós estamos desenvolvendo um projeto que eu acho muito legal, junto a algumas entidades. Primeiro, o SEBRAE, que é para capacitação e empreendedorismo. Uhum. O SEBRAE é um grande parceiro. Junto à Univesp, porque quando eu falo de curso de capacitação, né, se eu faço curso presencial, e mesmo com os instrumentos que nós temos, a gente vai fazer curso para 100 pessoas, uhum, 200 pessoas. A Univesp faz curso para 20 mil pessoas. Então, o potencial que tem a Univesp para curso de curta duração é fenomenal. E aí vai tanto para aquele que quer se qualificar, como, por exemplo, professores que querem aprender Libras, médicos que vão atender pessoa com deficiência. São iniciativas que nós estamos adotando para ampliar. E estamos chamando uma equipe que vai desenvolver políticas, olhando o mercado, junto a universidades, fazendo pesquisas de mercado, entendendo quais são as demandas, pegando experiências de fora do país para trazer para a nossa secretaria, para que a gente possa ter um trabalho muito firme, muito vigoroso no que diz respeito ao empreendedorismo e ao emprego. Ótimo. Eu queria voltar também agora um pouquinho na questão do lazer, né? A questão das praias, que foi citada. Você chegou a colocar que os prefeitos, muitos prefeitos, gostaram, né? Então, assim, você vê que às vezes precisa ali de um incentivo, né? Só precisa de um empurrãozinho ali para começar a estruturar alguma coisa que vai valorizar a cidade, né? De uma forma geral. E eu queria saber como que isso se desenvolveu, né? Quais os resultados que foram obtidos até agora, como é que está a continuidade desse programa? Esse foi o programa que eu fiz na OAB enquanto presidente, uhum, e na gestão seguinte ele não teve continuidade. Tá. Então, ele foi uma experiência muito rica. Nós fizemos 2 anos e não teve continuidade. Mas deu para mostrar a importância do município do litoral, ter esse tipo de preocupação. Na época, nós apuramos que Bertioga e Praia Grande eram as 2 praias mais acessíveis. Aí a praia que eu considero vai desde ter restaurantes com acessibilidade, ter hotéis, uhum, com acessibilidade, ter calçado com acessibilidade, com guia rebaixada, ter cadeira anfíbia, né? Então, é uma série de itens que envolve acessibilidade no litorâneo. Só que agora, na Secretaria, o que nós fizemos? O governador Tarcísio sancionou uma lei faz uns 15 dias, a lei do selo de acessibilidade municipal. Tá. Então, nós estamos agora discutindo os critérios para a concessão do selo de acessibilidade aos municípios, que, para mim, devem partir da comprovação de existência de políticas públicas permanentes. Então, por exemplo, ter Secretaria da Pessoa com Deficiência, para mim é importante. Ter Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Tá. Porque você mostra que você vai ter espaços dentro do poder público discutindo o tema pessoa com deficiência. E aí vem os outros itens que nós sabemos, a calçada é importante, uhum, semáforo sonoro para a pessoa com deficiência visual é importante, a escola, o que se dá de estrutura para o aluno no turno e no contraturno poder ter acesso às informações, né? Isso tudo nós estamos desenvolvendo, mas vai ser um projeto muito legal. E, ao lado disso, dialogando muito com a secretaria, a nossa secretaria é uma secretaria que tem uma visão transversal. Ela dialoga permanentemente com todas as secretarias. Então, Secretaria de Turismo, nós estamos dialogando. Ótimo. Secretaria de Cultura, porque você tem espaços, eu fui, alguns dias atrás, em Paranapiacaba, conhecer, que é uma cidade, foi a primeira cidade construída pelos ingleses, quando começaram com a ferrovia, então uma cidade construída para a moradia de funcionários da ferrovia, e que é uma graça a cidade, é um lugar maravilhoso, lindíssimo, cercado de vegetação, de parques preservados, e o município de Santo André está requalificando os equipamentos. Então,
a estação de trem já foi inteirinha reformada, está lindíssima, está reformando algumas casas e tal, está resgatando a vila. É uma vila pequena e que mostra, ficou isolada, então ela mostra bem a cultura daquele momento. Então nós fomos lá para visitar, para ver o que nós podemos ajudar para dar acessibilidade, porque é uma vila antiga. Sim. E assim a gente vai fazendo, né? Procurando ajudar os municípios. Nós temos programas para os municípios, nós temos parcerias com muitos municípios. Nós temos cursos, por exemplo, eu tenho toda semana ido para 2, 3 municípios para lançar o programa chamado Todas em Rede, que é um programa que visa a dar autonomia às mulheres. Então, o programa que vem o emprego, o empreendedorismo, vem a questão da saúde da mulher, vem a questão da prevenção contra a violência, né? E o empoderamento feminino, o curso de liderança. Por semana a gente firma convênios aí com 2, 3 secretários, com 2, 3 prefeituras. Então são parcerias que a gente estabelece com os municípios para fazer com os municípios cada vez mais inclusivos. Ótimo, e assim efetivar, né, as políticas públicas, né, que acho que isso também acaba incentivando que as pessoas tomem consciência, por mais que não estejam envolvidas diretamente com a política pública, então são cidadãos, eles tomem consciência da importância daquilo e comecem a agir de uma forma a trazer a pessoa para dentro da sociedade também, né? Inseri-la de uma forma mais efetiva. Que é um outro desafio, você mostrar para a sociedade que o tema pessoa com deficiência não é um tema para pessoas com deficiência, é um tema para a sociedade. Você vai para os Estados Unidos, o casal jovem vai construir uma casa, ele constrói com acessibilidade. Perfeito. Por quê? Porque ele sabe que o pai dele pode precisar, que a mãe dele ou dela pode precisar, que um amigo, um vizinho pode precisar, vai visitar, tem que ter acessibilidade, né? E que eles, jovens, um dia vão ter idade mais avançada e o corpo não vai reagir com o mesmo vigor que reage quando são jovens. E que, portanto, vão precisar de alguns instrumentos para compensar essa falta de vigor. É um apoio na hora de mão na hora de subir a escada, é uma porta que permite a mãe se precisar de cadeira de roda, passar a cadeira de roda sem ter que quebrar a parede inteira para refazer a porta. Então, essa cultura que diz, olha, eu não tenho deficiência, posso vir a ter, eu posso pegar uma doença e sofrer um acidente, que é o meu caso. Mas mais do que isso, eu pretendo ter uma vida longa. E eu sei, meu sogro faleceu com 105 anos, no ano passado. E, evidentemente, quando já estava com acima de 90, ele já andava com andador, né? Então, é algo que diz respeito à sociedade como um todo. Na hora que a gente mudar essa cultura, a gente vai dar um passo muito importante para a inclusão e para respeito de todo mundo. Excelente. Dr. Marcos, muito obrigada. Vamos encerrar nossa entrevista. Agradeço muito a sua disponibilidade, seus ensinamentos aqui. E eu acho que é isso, gente. A gente tentar se inserir nessa sociedade, trazer as pessoas para que a nossa sociedade comece a fluir de uma forma mais agradável para todos, né? Para que todos tenham o seu espaço e possam contribuir sempre para uma sociedade melhor. Muito obrigada. Que agradeço mais uma vez, parabéns ao OAB, parabéns à ESA, por essa iniciativa de tratar da questão da inclusão. E é assim que a gente caminha para um país como nós queremos, mais justo, mais fraterno e mais inclusivo. Obrigada.